Me avisaram aqui que eu tava começando mal ao escolher para o primeiro episódio de uma série sobre história do Zéua falar sobre o Cristóvão Colombo. Porque o cara era genovês, ele chegou às Américas como funcionário da Espanha Imperial e no fundo ele sequer pisou na América do Norte. Mas mesmo assim, por uma série de motivos, o ex-presidente americano Lyndon B. Johnson declarou o Dia de Colombo como feriado nacional a ser comemorado a partir de 1971 em homenagem ao espírito de descoberta e conquista daquele italiano medieval que tanto inspira a industriosidade do povo dos Estados Unidos, segundo ele. Lá na América do Norte, o feriado é comemorado no dia 12 de outubro, a data de chegada do navegador genovês Aguanaharaí nas Bahamas, no ano de Nosso Senhor de 1492. Aqui no Brasil é o Dia das Crianças e o Dia da Nossa Senhora Aparecida, uma forma de agradecê-la pela chegada dos europeus ao Novo Mundo também. Eu nunca vi gente se estapeando no Dia das Crianças que não fosse em uma disputa pelo último brinquedo da loja. Só que lá no Zéua e no Canadá, acreditem, as tretas em torno do Dia de Colombo são constantes. Alguns municípios optaram por trocar o nome do feriado. Então, em vez de homenagear o cara responsável pela destruição gradual do mundo indígena nas Américas, que se homenageasse os próprios povos originários. Dia de la Raza foi o nome dado por algumas comunidades latino-americanas, e Dia dos Nativos Americanos é o que se comemora no estado da Dakota do Sul. Mas o que a gente sabe de fato sobre aqueles tempos tão remotos, 1492? O que esse genovês, batizado Cristóforo Colombo, fez para ser tão odiado e tão admirado ao mesmo tempo? Quanto mais a gente cavoca a sua história, mais vê que o espírito de Colombo realmente se espelha na política internacional dos Estados Unidos. Lyndon Johnson tinha razão em escolhê-lo como padroeiro, mas pelos motivos errados. Fica claro também que a colonização das Américas foi o evento mais crucial para a completa transformação da civilização ocidental naquela época, além de contribuir para uma crise teológica no cerne da cristandade, como a gente vai tentar mostrar durante esse episódio ao falar de um cara chamado Bartolomé de las Casas, nossa segunda personagem principal aqui. Os ganhos financeiros com a invasão de territórios indígenas, é claro, foram imediatos. Com os bens comercializados ou saqueados das Américas, a Europa deu um primeiro passo para a acumulação primitiva de capital que permitiu o desenvolvimento do capitalismo mais para frente, no início da Era Moderna. Foi aquilo que tirou a Europa de uma estagnação econômica e a permitiu competir contra grandes impérios da época, a China da dinastia Ming e o Império Otomano. Esse último tinha conquistado o que restava do Império Romano do Oriente em 1453. E gravemos essa primeira data, 1453. O sultão turco Maomé II foi um dos conquistadores a derrubar o império mais glorioso do mundo, e depois disso transitar para qualquer canto da Ásia se tornou uma coisa muito arriscada para um cristão. Todas as águas em torno da Ásia Menor estavam trancadas e sendo patrulhadas pelos grandes reinos muçulmanos em plena expansão de sua fé e civilização. Não é um exagero aqui a gente dizer que nessa época a batalha entre a Europa cristã versus Ásia Islâmica assumiu dimensões mundiais. E com isso, um mundo europeu que não produzia bens com valor agregado, porque não existia indústria, só agricultura e produção artesanal de bens de consumo, esse mundo deixa de gerar grana para manter seus exércitos e monarquias. A Europa perde suas rotas de comércio e, perdendo seu comércio, se afunda numa crise. Nesse começo de fim de mundo, o menino genovês com nome esquisito Cristóforo Colombo tinha 2 anos de idade. A Gênova medieval era um porto orgulhoso de seu caráter cosmopolita. Era uma cidade-estado que, em dimensões urbanas atuais, tratava-se de uma cidade muito pequena, mas que tinha uma infraestrutura invejável, repleta de obras arquitetônicas magníficas que refletiam um passado glorioso. Era de Gênova que saía uma parte enorme de navios que rumariam ao Mar Negro, cruzariam a Baía de Constantinopla e às vezes chegariam até a atual região da Rússia. De lá tinha saído boa parte das naus rumo às cruzadas também. Com a cidade de Constantinopla dominada pelos turcos, já era.
O comércio genovês travava e uma cidade de mercadores e mercenários perdia sua principal receita: especiarias e escravos. Nessa época surgiu um negócio também chamado banco por lá. Pois é, o primeiro banco de investimentos no sentido moderno é de 1407, o tal do Banco San Giorgio em Gênova. Emprestar dinheiro foi uma das saídas para um filão de genoveses naqueles tempos difíceis. No seu hall de clientes havia pessoas jurídicas poderosíssimas, tipo a coroa do reino da Espanha ou o rei de Portugal. E esse banco começou a financiar umas expedições meio amalucadas daqueles reinos cheios de grana para descobrir novos caminhos para as Índias Orientais. Expedições para onde quer que você possa achar produtos de exportação ou escravos por merreca no século XV. Do Banco de San Giorgio veio o dinheiro que bancaria as expedições do rei Felipe II e desvendaria um continente novo chamado América. O primeiro Cristóforo Colombo não era da elite financeira. Seu pai era tecelão. Embora ele soubesse escrever e tivesse facilidade para aprender línguas e se mover naquele mundo do comércio, sua família era destituída e jamais teria chance de fazer grana como os banqueiros de San Giorgio. Por isso, ele e seu irmão Bartolomeu Colombo saíram de casa muito cedo e tomaram residência onde quer que houvesse emprego para eles. Bartolomeu estudou cartografia em Lisboa na década de 1460 e o Cristóforo ajudou o pai em uma taverna e adquirindo uma habilidade em que todo marinheiro tem que ser muito bom: lidar com bêbado, jogar, enganar pessoas, aprender a apostar e passar a perna nos outros. Ele logo passou a aceitar trabalhos esparsos em embarcações comerciais, chegou a visitar a Inglaterra, a Irlanda, foi até o oeste africano na altura de 1482, na condição de marujo. Os dois irmãos acabavam dividindo tarefas e se juntaram num certo momento para bolar um plano em que achariam a famigerada rota alternativa para as Índias, sozinhos. Eles seriam os próprios capitães de navios, seus próprios patrões. E juntos, esses dois plebeus totalmente desconhecidos pediram audiência ao rei da Inglaterra, Henrique VII. Eles queriam dinheiro, barcos e tripulantes treinados para achar as Índias para a Inglaterra em troca de 10% dos lucros. O rei Henrique VII riu da cara deles porque na viagem a caminho da Inglaterra eles tinham sido saqueados por piratas e tomados uma surra. E o rei descobriu isso e questionou a habilidade daqueles dois patetas de cruzar o Oceano Atlântico e descobrir uma rota que ninguém nem sabia se existia. Então eles foram para a França, e o rei Charles VIII quase os mandou embora à base de pontapé. Portugal? Sem chance. Foi na corte do reino de Castela, de Isabela I e Fernando II de Aragão, que eles encontraram ouvidos menos hostis às suas ideias. Fernando era um putanheiro de marca maior que, como a gente vai ver, conseguiu saquear toda a prata do Império Azteca e mesmo assim acabar endividado com o Banco de San Giorgio em Gênova. Já Isabela era uma criatura vinda direto da Idade Média. Seu mote era Isabela la Católica, uma mulher carola até o tutano dos ossos que tinha conseguido reconquistar os territórios mouros para a Península Ibérica em 1493 e tinha muito orgulho disso. Ela queria tanto salvar sua alma cristã quanto achar o caminho para as Índias e, assim, continuar uma saga contra a civilização muçulmana, e ela estava disposta a pagar o que fosse pela expedição dos Colombos. Sim, conferindo até 10% de tudo que o irmão mais velho, Cristóbal Colón, assim ela chamava ele, conquistasse para si. A condição seria obter o auxílio dos dois para o seu plano de expansão da fé católica por todo o globo. Eles tinham que ajudá-la a salvar o planeta das garras dos maometanos. E a partir daí, Cristóforo Colombo seria o almirante e vice-rei do Novo Mundo, agora chamado Cristóbal Colón, o cara homenageado pelo feriado americano até hoje. Uma coisa que Colombo fez muito artificialmente foi fingir ser um cristão devoto em suas missivas oficiais à Rainha Isabela. Que, verdade seja dita, ele se atirou ao mar para fazer dinheiro, motivado também por um fascínio antigo que ele tinha desde pequenininho
com narrativas de navegação do Marco Polo pela Ásia ou as viagens de Mandeville. A diferença dos irmãos Colombo para os seus heróis de infância foi: Marco Polo enxergou nas suas viagens possibilidades de comércio. O Mandeville já procurou não reivindicar nada, ele queria conhecer um mundo diferente. Só que já o Colombo registrou cada centavo potencial que ele viu e tentou capitalizar em cima de tudo o que encontrava deste lado do Oceano Atlântico. Um dos primeiros registros que ele deixou, e que hoje é publicado nos Diários de Viagem de Colombo como livro, está na entrada de 14 de outubro de 1492 e descreve brevemente as terras descobertas. E então, ao mencionar seus habitantes nus, de membros bonitos e saudáveis, ele considera o seguinte: com 50 homens eles podem ser todos subjugados e podemos fazer o que a rainha nos pedir. Onde Marco Polo enxergava um ser humano exótico, ou Mandeville enxergava um filho de Deus de cor de pele distinta, o Colombo via um escravo em potencial. No registro da primeira viagem, a gente encontra um misto de descrições naturais que pinta aquele mundo novo como um paraíso. Não haveria calor ou frio, os cães são mudos e não perturbariam os humanos, as aves e as árvores são as coisas mais belas que existem. Os nativos também, em geral, são belos, saudáveis e hospitaleiros. Inclusive, não conhecem qualquer religião, diz o Colombo na entrada de 16 de outubro, talvez se lembrando da personalidade da rainha. E creio que poderiam ser convertidos facilmente à religião cristã, já que são muito inteligentes. Isso era um pedido velado para novas expedições, agora contendo padres, mais barcos, como ficará claro adiante. Colombo não se contentava com uma só expedição. Ele voltaria a fazer mais 3 até sua morte em 1504 e teve que convencer a coroa a bancar cada uma delas. Custou, mas a rainha Isabela começou a receber relatos de colonos escandalizados com que Colombo, declarado vice-rei do Novo Mundo e representante direto da coroa, não estava tão preocupado assim com a expansão do cristianismo por lá. Antes, ele tinha feito coisas tipo reunir crianças de 9 e 10 anos para vendê-las como escravas sexuais. Essa foi uma das primeiras peripécias dele. Quando ele chegou às Bahamas, em 12 de outubro de 1492, passando um mês que não encontrou ouro e pedras preciosas prometidas para a rainha espanhola, ele começou a mentir descaradamente nos seus relatos, misturando conteúdos dos diários de viagem do Marco Polo, de 200 anos antes, com os seus, a fim de garantir a extensão dos favores de Isabela. Então, em 21 de outubro a gente lê: tracejarei uma rota para uma ilha muito maior, que acredito ser Chipango, julgando os sinais feitos pelos índios que trago comigo. E assim, ele está há 9 dias com esses índios, eu duvido que eles se entendiam tão bem assim, mas ele continua. Eles a chamam de Cuba e dizem haver muitos navios e marujos habilidosos por lá. Ainda estou decidido a ir para o continente e à cidade de Gisai para entregar as cartas de vossa realeza ao grande Khan. O último grande Khan, que era o representante máximo do Império Mongol, tinha sido destronado em 1380. Ele é parte do universo narrado pelo Marco Polo. E pior, Chipango, o lugar que o Colombo diz achar ser essa tal de Cuba, é o termo que o Marco Polo usava para se referir ao Japão, baseado no que ouviu suas viagens pela China. Ou seja, esse lugar estava só do outro lado do mundo. E o Colombo sabia disso? Bom, é bastante possível que ele estivesse perdido a ponto de não conseguir discernir as distâncias marítimas também, e saber que Cuba fica a quase 8.000 quilômetros do Japão. Mas conhecendo bem a descrição climática do norte congelante da China e da Mongólia, calculando as distâncias que os cortesãos chineses atribuíam entre o Japão e seu reino, o Colombo talvez só estivesse passando a perna na rainha, ganhando tempo até encontrar alguma coisa de valor para poder saciá-la. E ele, afinal, era vice-rei da província e podia fazer o que quisesse, e foi como vice-rei que ele agiu, até ser tarde demais para um monte de gente.
Aqui eu vou ter que acelerar um tantinho, mas eu recomendo um livro chamado Colombo, As Quatro Viagens, de um historiador chamado Lawrence Bear Green. Nele a gente encontra testemunhos traduzidos de pessoas que participaram nas expedições colombianas, com fontes bem detalhadas. E uma coisa que de fato acontecia era os europeus chegando nas suas roupas esquisitas, cabelos empoados, cheios de crucifixos, penduricalhos esquisitos, e depois de se instalarem, trocarem presentes com os nativos e tentarem fazer um drive-thru de conversão daquelas pessoas para o catolicismo. Se tratava de uma rapaziada com as suas próprias crenças e espiritualidade, é claro, mas sem noção nenhuma do que era a cristandade, seus dogmas, de como praticá-los. Então havia uma barreira linguística imensa também, que se revela na ignorância que o Colombo demonstra nos seus próprios diários. Na carta de 1º de novembro do primeiro ano, por exemplo, ele diz que descobriu o termo do povo taíno para ouro. É nukai, esse termo, diz ele. Assim ficaria bem mais fácil achar riquezas, porque ele podia apontar para a pessoa e perguntar por nukai, conta ele para a Rainha Isabela. Só que outros colonos depois leram isso e corrigiram ele, porque ouro para esse povo é kaona, é uma palavra totalmente diferente. Então o Colombo ficou uma cara seguindo esse tal de nukai, sem saber de que ele não estava atrás de ouro, ele estava atrás do mineral errado. Agora, imagina ele e seus comparsas espanhóis explicando a Santíssima Trindade e os mistérios da concepção do menino Jesus Cristo. Não existia uma possibilidade de comunicação. E, eu esqueci de falar que Isabela I da Espanha foi uma das pessoas que subsidiaram e fizeram a Santíssima Inquisição acontecer. Sim, aquele monte de torturas elaboradas contra infiéis. Foi ela. Então o método de conversão dos nativos seguia uma constante muito semelhante àquela da Grande Inquisição. Você tenta converter um indígena com um catolicismo altamente ritualístico da Idade Média. Tenta converter uma pessoa que não entende seus comandos antes de tudo. E se ele oferece resistência ou te deixa falando, você tem direito de considerá-lo um infiel, como os muçulmanos eram fiéis na mentalidade da jihad chamada Reconquista. E eu cito aqui o Galeano. Antes de cada ação militar, os capitães da conquista deviam ler para os índios, na presença de um tabelião, um extenso e retórico requerimento que os exortava à conversão à santa fé católica. Se não o fizerdes, ou se o fizerdes maliciosamente, com dilatação, certifico-vos que com a ajuda de Deus agirei poderosamente contra vós e vos farei guerra, da maneira que puder em todos os lugares, submetendo-vos ao jugo e à obediência da Igreja e de Sua Majestade. E tomarei vossas mulheres e vossos filhos e vos farei escravos, como tais sereis vendidos, dispondo de vós como Sua Majestade ordenar, e tomarei vossos bens e farei contra vós todos os males e danos que puder. Colombo amava essa ideia. E as primeiras reclamações dos religiosos vieram. O Bartolomé de las Casas foi o principal, e já falamos dele, mas outros padres antes dele também relataram, escandalizados, o que estava sendo feito em nome da cristandade. O problema era Colombo e seus irmãos. Houve casos do seguinte tipo: um homem foi pego roubando milho, porque os espanhóis monopolizavam toda a comida local e deixavam às vezes os indígenas passando fome. Então Colombo mandou arrancar o nariz e as orelhas dele e o vendeu em escravidão como punição. O cristianismo de Colombo, eles começaram a notar, era muito questionável. Ele é um cristianismo que funciona a partir de um misto de chavões religiosos e argumentos práticos para justificar seja lá o que você estiver fazendo. Então, assim, o Deus eterno, nosso Senhor, dá vitória àqueles que seguem seus caminhos mesmo diante da impossibilidade aparente. Era uma que ele soltou ao declarar o Novo Mundo como propriedade privada dos europeus. E há nos diários de viagem o uso de um linguajar de superação de barreiras, baseado nos discursos dos hebreus antigos do Velho Testamento, quando eles eram escravizados lá no Egito. Só que a diferença é quem estava sendo escravizado e quem estava aterrorizando. Ela é inversa no caso da Espanha do século XV. O padre Bartolomé de las Casas relatou a boa vontade inicial do Colombo ao escravizar uma rapaziada. Ele leu na entrada de 12 de novembro de 1492 como o genovês aprendeu com os portugueses na Guiné Equatorial que, ao escravizar homens,
levando suas esposas junto, existia menos riscos de que eles se deprimissem ou dessem cabo da própria vida. As mulheres acabavam ajudando no trabalho doméstico, a cuidar dos maridos. Algumas viravam intérpretes. Então Colombo tenta fazer o mesmo, mas faltou ter o mínimo de compaixão pelos indígenas como seres humanos. Porque eles, por exemplo, também se apaixonam, encontram um par para si baseados em afinidades. Eles não são igual cachorros em volta de uma cadela no cio. Então o que o Colombo fez com os nativos taíno foi capturar o mesmo número de homens e mulheres, levando-os como escravos para trabalhos forçados, mas sem se preocupar em saber se essas pessoas se conheciam. Então, a estratégia dele não surtiu efeito. Houve revolta, houve mulheres que tentavam fugir. A solução dele, ele descia a espada em todo mundo. Eu vou tentar não revirar tanto seu estômago, mas a gente tem que contar um pouco do modus operandi da cristandade quinhentista, de como a mentalidade dos invasores é problemática pelo bairrismo da sua religiosidade, pelo racismo implícito de suas práticas antes de uma ideologia do racismo estar bem definida. Esse contato entre dois mundos já começa com um sinal muito negativo quando a gente pensa o caso da primeira ilha em que os espanhóis abarcam, habitada pelo povo arawak, na atual Bahamas. Em 2 anos de presença espanhola, metade da população de 250 mil arawaks foi assassinada ou se suicidou coletivamente por não querer viver sob o controle daqueles invasores sádicos, cheios de demandas e comportamento errático. Então, em 1515, 50 mil indígenas haviam sobrado só. Em 1550, só 500. Um relatório de 1650 declara que não tinha sobrado um único arawak na ilha original. Os poucos sobreviventes foram os que conseguiram fugir por via marítima. E esse foi só o começo. Então, sabe Hispaniola, perto de onde Colombo achava estar o Japão? Essa é a atual ilha do Haiti, e segundo a brevíssima relação da destruição das Índias, um livro do Las Casas, de 1494 até 1508, aquela terra próspera e fértil passou de 3.060.000 habitantes para 60 mil habitantes. E você sabe o que é matar 3 milhões de pessoas na espada? Não é igual assim jogar uma bomba nuclear, matar um monte de uma vez, ou atirar com uma metralhadora. Isso realmente exige uma devoção à deusa da morte. E o catolicismo da Reconquista do século XV não é nada além que um culto da morte. Daí vem a palavra-chave que a gente ouve quando o assunto vem à tona: genocídio. Qual é a medida para qualificar se uma matança é ou não um genocídio? Eu expresso isso num cálculo aritmético simples. 3 milhões de pessoas foram assassinadas, como eu disse, durante um período de 12 anos só. Então multiplica isso por 365 dias e divide esse produto pelos 3 milhões de assassinatos. São mais ou menos 587 mortos por dia, sem folga, sem sábado, sem domingo, sem feriado. É uma rotina em que os assassinos nem dão tempo de apodrecer os corpos, em que falta espaço para alojar cadáveres, em que depois de 2 décadas de presença espanhola no Novo Mundo, uma comunidade com história e cultura própria se reverte um monte de carne numa vala aberta em que se torna impossível viver seu cotidiano sem pensar sobre a morte. A opção que os historiadores têm a partir daí é, ao contar a história dessa vala aberta, deverão mencionar o cheiro constante de decomposição que permeia a triste história das Américas, ou exaltar as habilidades de navegação de uns caras tipo Colombo, ou a riqueza da Espanha e de Portugal no século XV e XVI. Foi o que eu aprendi na escola na década de 90, que nossa história teve a sorte de ter uma figura como Cristóvão, o grande navegador, no rol de seus heróis. Mas basta você ler os próprios textos desse cara e de seus contemporâneos, você descobre que ele foi um estuprador serial sem o mínimo apreço pela dignidade humana, e que a nossa história colonial começa com ele. Quer ver como esse juízo não é produto de uma sensibilidade moderna? O Colombo decai por força das suas próprias ações em vida. Então ele é o vice-rei nas Américas, e todo lugar que ele funda acaba entrando numa crise administrativa logo depois, porque ele era um regente meio ausente, que está em constantes expedições, e ele deixava o controle dos fortes e vilarejos nas mãos de gente tão maluca quanto ele. E depois de um tempo, ele e sua família pisam na Espanha e são imediatamente presos pela coroa.
porque tinha chegado aos ouvidos da monarquia o que estava acontecendo na colônia de Hispaniola. Todos os títulos e honrarias conferidas ao Colombo se vão. Almirante, vice-rei, ele perde tudo. Ele só fica com a roupa do corpo. Então ele faz uma petição para mais uma viagem. O Felipe II a confere como um prêmio de consolação para compensar a quantidade imensa de escravos que ele estava recebendo e que afinal estava deixando o Império Espanhol mais rico. E no final a punição do rei ao Colombo e seus parentes foi bem sutil. Destituição, perda de direitos, um tempinho na cadeia. Nada como as punições que o próprio Colombo aplicava em indígenas que cometessem crimes tipo fazer corpo mole para ajudar espanhóis a cruzar o rio, mutilação das orelhas e venda da pessoa e sua família inteira no mercado escravo. Ou seja, são 2 pesos e 2 medidas, e desde sempre foi assim na América Espanhola. Como a gente verá, sempre foi assim também para os anglo-saxões assim que eles pisaram no território indígena da costa oeste americana, habitado pelos Massachusetts. Sobre essa última viagem do Colombo, tem pouca coisa a se falar. Ele naufraga na costa da atual Jamaica, fica 1 ano preso na ilha, mas nesse momento ele já está com artrite, ele sofre demais em função de doenças venéreas que ele contraiu na sua carreira de estuprador de indígenas, e em 1504 ele morre sem títulos, com o nome manchado pela infâmia. E como a Espanha fica? Todo o ouro e prata roubados enviados para a Espanha não deixaram o povo espanhol mais rico. Ele deu a seus reis uma vantagem no equilíbrio de poder por certo tempo, uma chance de contratar mais soldados mercenários para suas guerras, mas eles acabaram perdendo essas guerras de qualquer maneira, e tudo o que restou foi uma inflação mortal, uma população faminta, os ricos mais ricos, os pobres mais pobres e uma classe camponesa arruinada. Las Casas talvez seja o mais próximo de uma redenção para a Espanha, da cristandade espanhola e sua cultura. Eu vou resumir uma dissertação do Felipe Salustino sobre a obra do Las Casas, que foi defendido pela UFRN em 2019, e eu deixo a referência na descrição do episódio. Então, o Las Casas começou nas Antilhas como um colono, como administrador de uma encomienda, né, uma espécie de fazenda com escravos, com seus próprios escravos inclusive, e em 1510 ele vira um sacerdote secular da Ordem de São Domingo, que o escândalo constante ao vivenciar as práticas espanholas na região fazem o cara se apegar mais à religião. E ele nota a obsessão espanhola por riquezas. Ele vê que o Deus dos espanhóis do Novo Mundo não era o Deus cristão, mas o próprio ouro que corriam atrás sedentos. Mesmo não sendo o primeiro a declarar esses disparates para a coroa, ele ajuda a organizar um grupo de religiosos interessados na denúncia daquela situação, e os freis dominicanos de São Domingos se tornam particularmente incisivos no ano de 1511, quando começam a chegar notícias do que os conquistadores estão fazendo lá no Império Inca, no Peru. E nessa ocasião, Las Casas trabalha junto da coroa espanhola para promulgar uma lei chamada Lei dos Burgos de 1512. Essa primeira tentativa de garantir um amparo legal mínimo para os índios abusados buscarem justiça. Esse dispositivo jurídico não dá em nada, e isso se expressa pelos números. A população indígena continua a decair vertiginosamente. E o Las Casas então entra numa crise de consciência e faz o inesperado para a época. Ele abandona a sua encomienda e a condição de colono e passa a se dedicar a escrever em prol da causa indígena e da religião. Em 1516 sai seu livro Plano para a Reforma das Índias, que é levado à Espanha pessoalmente para ser apresentado em uma audiência com o rei Fernando. Só que o rei alega problemas de saúde e a viagem dos Las Casas em vão. Nesse momento ele fica putaço e se torna o escritor que a gente conhece. A escrita para ele se transforma numa arma. E por quase 40 anos ele vasculha as colônias incipientes do Novo Mundo, coletando relatos de abusos, e produz um texto que o consagra na história espanhola, que é a Brevíssima Relación de la Destruición de las Indias, publicado em 1552. A ele se seguem outros textos, que incluem inclusive os diários do próprio Colombo comentados. Uma das fontes de informação que eu compilei aqui nesse formato em vídeo vem justamente do Las Casas. Relato de outros caras de outros cantos corroboram nos mínimos detalhes com o que ele está falando. Só que nenhum é tão incisivo e tão convincente quanto o de Las Casas. A cristandade, com as grandes navegações,
não descobre o novo mundo. Ela se depara com a sua própria imagem no espelho da destruição de povos majoritariamente pacíficos. Ela descobre uma verdade amarga sobre si mesma, sobre o que é a civilização europeia. Se fosse um caso único, se trataria da história do genocídio de um italiano X chamado Colombo e sua comitiva. Um acidente infeliz que afinal superamos e a coroa espanhola poderia virar a página em sua cruzada de cristianização do mundo e sua redenção com a reação imediata de religiosos sérios como Las Casas. Só que o que Colombo fez com os arawakes em Bahamas, o Cortés fez com os astecas no México. E o Pizarro fez com os incas no Peru. E o Brasil? Eu não preciso nem te lembrar que os nomes de estradas e bairros que temos nas nossas cidades, de Borba Gato a Raposo Tavares, de Anhanguera a Fernão Dias, são homenagens vivas a estupradores seriais também. São uma ofensa constante de quase 500 anos a soar em cada ouvido indígena que sobreviveu a esse massacre iniciado em nome da expansão da cristandade e do enriquecimento de impérios europeus. Os puritanos ingleses, um século mais tarde, viviam uma renovação radical do cristianismo. O Lutero já tinha defendido suas 95 teses na cidade de Wittenberg, gerado uma transformação completa nas formas de se adorar e praticar a cristandade. E a própria Igreja Católica reconheceu seus erros das navegações, ela se reformou, e no momento em que os dissidentes cristãos minoritários da Inglaterra e da Holanda começam a se organizar para partir para o novo mundo, com o sonho de viver a utopia de uma vida cristã sem os joguinhos de poder das igrejas institucionais, sem os abusos de poder dos monarcas, uma vida integralmente dedicada à comunhão com o Espírito Divino e à comunidade de adoradores, eles vão ser os puritanos calvinistas que aportam na Baía do Massachusetts em 1640. Vão ser os Quakers, vão ser os Anabatistas e tantos outros grupos minoritários protestantes unidos pelo mesmo interesse vivo em transcender os pecados da Igreja Católica. Essa máquina de destruição de povos nativos que punhava as insígnias de Jesus Cristo em vão, portando um véu de santidade, visando a pura e simples acumulação de ouro, prata e mais poder para instituições mundanas. A gente vai ver no próximo episódio porque caralho os puritanos na Virgínia e Massachusetts fizeram com os Powhatans e Pequots a mesmíssima coisa que Colombo fez com os Arawaks. Stood her with some fear.